a responsabilidade da Braskem nesse que é considerado um dos grandes crimes socioambientais no nosso país. Essa reportagem ela traz as revelações sobre a gravidade do que aconteceu e também aí o que está sendo investigado sobre qual é a responsabilidade da Braskem. A Agência Nacional de Mineração exigiu que a petroquímica Braskem monitorasse com rigor a situação no interior da mina das minas, né, subterrâneas em Maceió. E houve alertas para que exames com aparelhos que usam a propagação de ondas sonoras fossem feitos todos os anos para evitar os desmoronamentos. Mas a Braskem nunca cumpriu completamente a exigência. Isso é o que revela essa reportagem publicada hoje aqui com o selo do All Prime. De 2015 a 2018, a Braskem analisou com sonar apenas 4 das suas 35 minas, ou seja, não cumpriu o que deveria ter sido feito. A petroquímica é acusada de promover um dos grandes desastres socioambientais da história do país, com a exploração de sal lá em Maceió. Em nota, a empresa disse ter utilizado a melhor técnica disponível no momento para monitorar a mina, né? E que os levantamentos realizados nunca apontaram problemas. A gente está em contato com o Ricardo Baltazar, que assina essa reportagem, colaborador aqui do UOL, e que pode nos ajudar também a entender um pouco mais quais são essas investigações, né, em relação à Braskem. Qual é a responsabilidade real da Braskem em relação a esse acidente socioambiental? Olá, Baltazar, muito obrigada por aceitar nosso convite. Parabéns pela reportagem. Obrigado, Fabiola. Boa tarde. É, Respondendo um pouco a sua pergunta, o que existe hoje é uma investigação conduzida pela Polícia Federal. Ela teve início já há alguns anos e andou muito lentamente nos primeiros anos e ganhou impulso ali no ano passado após o colapso de uma das minas no fundo da lagoa em que ficam as instalações da Braskem em Maceió. Essas investigações levaram a buscas nas casas de executivos, funcionários e consultores da empresa no fim do ano, e elas são conduzidas em sigilo. Então, a gente sabe muito pouco sobre as conclusões e e o que a gente pode esperar, de fato, desse inquérito. O que a gente sabe é um pouco sobre, a partir do que a polícia informou na época em que essas buscas foram realizadas, e um pouco sobre, a partir da documentação que está disponível no processo da Agência Nacional de Mineração, que é a responsável pela fiscalização das atividades da Braskem. E pelo que você traz na reportagem, né, vocês foram procurar a empresa e ela disse que ela usou todo, ela cumpriu o que deveria ter sido feito. Ela nega que não tenha utilizado os métodos necessários para poder fazer essa fiscalização e esse É, na, monitoramento, Ricardo. na verdade, Fabiola, o que acontece é o seguinte, quer dizer, a empresa ela sempre realizou exames de sonar, que é uma tecnologia conhecida e considerada a mais eficiente para saber exatamente o que acontece no interior dessas minas, né, que estão localizadas em profundidades muito grandes ali no subsolo daquela região. Então, esses exames são uma tecnologia conhecida, é cara, mas desde dos primeiros anos em que essas minas começaram a ser exploradas na década de 70, os planos que a empresa apresentou ao governo falavam na necessidade de realizar esses exames para saber o que exatamente estava acontecendo no subsolo e monitorar riscos e, enfim, antes que fosse tarde demais, né? E antes que essas minas criassem algum tipo de problema na superfície do solo ali da região, como esses problemas que a gente viu nos anos mais recentes, né? Acontece que esses exames nunca foram feitos com a regularidade e o rigor que os especialistas recomendam e a agência passou a exigir em 2015. A empresa sempre argumentou que, como ela fez novamente ao responder os nossos questionamentos, que fez o que era possível com a tecnologia que era disponível nesses anos todos
e seguindo recomendações técnicas, e tudo que ela fez foi sempre sob supervisão dos órgãos reguladores, como a agência de mineração. Mas uma análise ali que a gente fez, olhando os documentos que estão disponíveis no próprio processo que trata aí do assunto, mostra que, na verdade, ela ignorou as recomendações dessa agência, até bem recentemente, e só passou a fazer esses exames com a regularidade, o rigor recomendado pelos especialistas depois do tremor de terra de 2018, que revelou a extensão do problema e levou à desocupação desses bairros todos e ao fechamento das minas, né, que está em curso ainda, né? Porque a empresa não assume a responsabilidade, no entanto, ela se comprometeu a reparar os danos, né? Já gastou Sim, muito, inclusive em gastar esses bilhões de reais para fechar os poços, como você disse agora, e também em relação à indenização das famílias. Mas essa é uma questão, né, Baltazar? Isso é o suficiente? Quer dizer, além disso, do ponto de vista criminal, o que está sendo investigado, porque há uma investigação em curso sobre a responsabilidade real da empresa, né? A empresa se defende dessa maneira, agiu já para tentar amenizar um pouco esse problema, no entanto, há uma investigação em curso para medir essa responsabilidade, né? sem dúvida. É, Logo que houve esse tremor de 2018, que revelou a extensão do problema e rachaduras na superfície, em casa, e levou à desocupação da região, houve uma série de ações que foram movidas na justiça contra a empresa para responsabilizá-la na área civil, né? Essas ações estão extintas do ponto de vista da empresa, né? Mas elas continuam com relação aos órgãos reguladores que deveriam ter fiscalizado a empresa e que são acusados de ter se omitido durante esses anos todos, né? No caso da empresa, ela fez vários acordos com as autoridades, com o Ministério Público, Defensoria Pública, etc., e se comprometeu a reparar os danos, assumiu a responsabilidade pela reparação dos danos, mas esses acordos deixam muito claro também que ela não assume responsabilidade pelas causas do problema, quer dizer, ela não reconhece que a sua atividade ao longo desses últimos anos todos foi a responsável pelo que aconteceu, né? Pelo tremor, pela instabilidade no solo dessa região. O que ela assumiu foi a responsabilidade pela reparação dos danos e está investindo ali bilhões de dólares para pagar de reais, né, para pagar indenizações às pessoas que tiveram que deixar suas casas e também para monitorar o que está acontecendo nessas minas agora, né? Então hoje você tem uma rede de monitoramento ali de primeira linha, ali com tudo funcionando, sabe-se ali o que está acontecendo em cada uma dessas cavernas, praticamente em tempo real, né? Mas isso só foi feito agora, depois da revelação do problema, né? A investigação da Polícia Federal ainda parece estar num estágio preliminar, de certa forma, mas ela busca entender melhor quem são os responsáveis pelo que aconteceu, né? Quem foram as pessoas, os funcionários, os consultores, os funcionários públicos que deveriam ter fiscalizado e não fiscalizaram direito, enfim, quem foram as pessoas que foram responsáveis pelos erros que levaram a esse desastre, né? Que foi acontecendo de certa forma, como muitas pessoas já observaram, né? Em câmara lenta, né, durante esses anos todos, né, ao longo de quase 30, 40 anos de exploração dessas minas, né.